Chegamos a mais um final de semana, hoje sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021, viramos o mês, já se foi setembro, está acabando o ano, né? Agora é outubro, novembro, dezembro, o último trimestre do ano acaba de começar, né? Mês virando. Vamos ver o que aconteceu no mês passado. Agora a gente tem mais um candle, mais um tempo gráfico interessante para a gente analisar, que é o gráfico mensal, tanto das nossas commodities quanto índice, câmbio, até mesmo algumas ações a gente pode olhar, dar uma olhada no mercado lá fora também, né? O milho que vem caindo aí nas últimas 2 semanas deu bastante entrada, acho que a grande maioria do pessoal que acompanha aqui o canal e lá no Telegram operou vendido, né? Muita gente ganhando dinheiro, fico muito feliz de ver isso, muito bacana. E principalmente o fato de ganhar dinheiro consciente, não aquele negócio de ganhar dinheiro porque simplesmente botou uma boleta em qualquer lugar ali. Não, botar dinheiro consciente, eu vou vender aqui, porque aqui tá bom para entrar, o meu stop tá aqui, a minha saída tá lá. Isso é a melhor coisa que tem. Não importa se vai ganhar R$ 5 ou se vai ganhar R$ 20.000 numa operação. O importante é fazer ela consciente. É melhor ganhar R$ 5 fazendo uma operação consciente, sabendo que fez o certo, do que ganhar R$ 10.000 sem querer, né? Porque aí a chance de, no longo prazo, quebrar é gigantesca, né? Então, vamos ver o que aconteceu no mercado hoje, o que aconteceu na semana, no mês, dá uma olhada tanto aqui no Brasil quanto lá fora, em mais um vídeo. Buenas pessoal, tudo bem? Hoje então na sexta-feira, como eu falei, dia 1º de outubro, agora são 18 horas e 19 minutos e vamos mais uma vez falar de milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro como um todo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. E se gostar, entra lá no grupo do Telegram escaneando aquele QR Code que está lá em cima ou clicando aqui embaixo no primeiro link na descrição, né, que serve. O grupo do Telegram é justamente para criar uma comunidade, e aí essa comunidade, a ideia é que todo mundo se ajude, todo mundo só tenha a ganhar com isso, né? O produtor, né, o criador de gado que está lá no mercado físico, lá que opera, que tem a sua fonte de renda, né, atrelado à commodity, que produz a commodity, conhece as ferramentas do mercado financeiro tanto para minimizar possíveis perdas, fazer seguro, quanto para especular ou até mesmo fazer diversas, né, operações que podem fazer lá e auxiliar no mercado financeiro, principalmente para saber cotação de base, ali, como é que estão as coisas no mundo, né, da porteira para fora. E o especulador, né, quem está aqui, o Guilherme da Vida, que está no escritório, que fica olhando gráfico, lendo relatório, estudando, pesquisando, lendo livro e fazendo, né, mais aqui a parte um pouco mais fora, né, da porteira para fora, tem contato direto com o produtor, tem contato direto com o criador, contato direto com o pessoal da cooperativa, que fala como que está a coisa lá dentro, e a gente consegue alinhar a realidade lá no campo com o que está acontecendo aqui no mercado e tirar conclusões em cima disso. Isso tudo a gente vê lá no grupo do Telegram, é só entrar lá, é de graça, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada. Só clicar no primeiro link aqui ou escanear esse QR Code lá em cima. Certo? Então, é isso aí. Vamos falar de mercado. Bom, deixa eu mudar minha tela aqui. E vamos lá. Ibovespa hoje subindo 1,73, recuperando um pouco. E o dólar caindo, né? Obviamente caindo 1,55. Milho também caindo, segue caindo, né? Hoje batendo lá em 91,10, testando o fundo aqui. Tá caindo 0,94. O boi caindo de novo, 0,75. Até onde vai o boi? Olha esse gráfico do boi futuro aqui, né? Tá uma linha reta para baixo. Se vai o boi, até onde o boi vai? Não sei. O café segurando e subindo, 3,85. Chegou a subir 4 e pouco, voltou um pouco. Ó, testou justamente aquela região que a gente tinha falado. O ouro voltando um pouco. A soja, como sempre, né? Segue mais para baixo do que para cima, ó, rompendo aquela lateralidade lá, né? Ontem já tocou esse alarme aqui, segue para baixo, a Vale caindo, também temos aqui o S&P lá fora subindo, os juros futuros caindo. Então hoje operou, as coisas funcionaram, né, de forma
que deveria ser, né, ou na maior parte das vezes a gente chama de normal. O que é o normal? Bolsa para cima, dólar para baixo e juros para baixo. Ou juros para baixo, bolsa para cima. Ou juros para baixo, bolsa para cima e juros para baixo. Enfim, basicamente é isso, né? Então, essa seria a ideia. E tinha algumas ações que eu estou de olho aqui, as blue chips, algumas delas, né? Vale, não, aqui não tem blue chips, é na outra plataforma que está as blue chips aqui. Mas enfim, aqui só Petro e Vale que está aqui e umas que eu estava monitorando. Lá fora, deixa eu puxar aqui o TradingView para a gente dar uma olhada no que o mundo fez hoje. SPI com 1,19% de alta, o Dow Jones com 1,45% de alta, a Nasdaq com 0,62%. As bolsas lá da Europa fecharam com um pouco de queda, as bolsas da Ásia com também um pouco de queda, o Nikkei caindo mais de 2% aqui, o dólar index recuando um pouco, o que ajudou também, né, o nosso dólar aqui a recuar um pouco, os títulos americanos futuros caindo um pouco lá também. Aqui, esse aqui é o gráfico de quem? Da ExxonMobil, né? Tá subindo bastante lá. As commodities, o petróleo 0,95 de alta, o milho com 0,88 de alta, a soja com 0,76 de queda, o café com 5,18 de alta, o algodão com 1,20 de queda, o cacau caindo 2,19, a madeira parada ali no 0,40, o boi no 0,15 de baixa, o cobre subindo, né, 2,90 e o minério perdendo força no mundo inteiro. A gente vem na BHP, Rio Tinto, Anglo América caindo, a Vale subindo um pouco lá fora, né, em contramão aos outros, mas de forma geral é mais ou menos isso daí. Deixa eu dar uma olhada no S&P rapidinho, lembrando que nós estamos no feriado lá na China, né? Tem o que o S&P não quer abrir? Tem um feriado lá relevante que vai durar uns quantos dias, eu não me lembro do que é o feriado, mas a gente descobre, bota aqui, ó, feriado China. O que é o feriado mesmo? Eu tinha visto esses dias. Aqui, notícias agrícolas, mas tem aqui, ó, feriados na China 2021, ó. Tá aqui, ó. Hoje vai até o dia 8, se não me engano, não é? Até o dia 7 é feriado e volta dia 8. É o feriado nacional chinês, que eu não sei do que é aqui. Tá? Poderia olhar, mas também não é relevante. Ou seja, a China vai parar uma semana. Então, né, então aquele negócio, a gente fica meio que sem um dos motores do mundo lá, fica com bolsa fechada, o mercado fica um pouco mais chato. Às vezes fica meio perigoso, mas enfim, é uma coisa a se pesar, né? Saber que tem um feriado lá. O SPI, apesar de ter subido hoje, se a gente olhar num gráfico semanal, não está lá grandes coisas, né? Porque ele subiu aqui, beleza, todo aquele canal de alta lá, pós-pandemia, e aí aqui ele está fazendo um rompimento desse canalzinho. Ok, mas já fez um movimento parecido aqui atrás, tudo bem, já fez. Na própria pandemia, né, ele foi lá embaixo e voltou, mas aqui foi onde começou, então esquece, é daqui para frente. Né? Então aqui, se ele continuar esse movimento para baixo, pode dar uma escorregada um pouco maior aqui e a gente pode enxergar a bolsa americana escorregando um pouco e aí já viu o que deu, né? Pode muito bem o pessoal dar uma segurada um pouco na mão. Então tem que tomar um pouco de cautela, não é porque o Ibovespa subiu hoje que está perto de um fundo que vai ter que sair comprando bolsa até sem parar. Não é bem assim que funciona, tem que ter sempre um pouco de cautela, dado lá que tem a China com a questão da Evergrande, que ainda está enrolada, né? Tem feriado lá, então a gente nunca sabe o que vai vir de lá, é uma caixa de surpresa. Tem também a questão do teto de gastos lá dos Estados Unidos, que provavelmente agora, o meio desse mês, eles vão ter que decidir isso, porque a coisa lá tá complicada, né? Então, isso tudo pode trazer uma certa volatilidade, uma certa incerteza para as próximas semanas. Eu acredito que durante esse mês talvez tenha um pouco de volatilidade, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Bom, vamos falar aqui das nossas commodities, começar pelo milho, que é o que a gente sempre faz aqui. CCMX, gráfico diário, o que eu vou falar para vocês, né? Não é que eu seja um profeta e não é que eu goste de me aparecer, mas eu me lembro de ter vendido milho aqui, eu me lembro de ter vendido milho aqui,
Eu me lembro de ter comprado aqui e fui estopado, porque eu comprei aqui e fui estopado nessa perna, né? Eu me lembro de ter vendido milho aqui e ser estopado. Depois eu vendi aqui, deu certo. Vendi mais no meio do caminho, deu certo. Aqui eu saí fora, aqui eu não fiz nada. Lá eu vendi, aqui eu vendi, deu certo. Ou seja, eu posso pegar aqui por cima uma, duas, duas operações boas, uma, duas erradas, depois três, quatro boas. Aqui eu não fiz nada, cinco, seis operações boas e duas erradas no milho. Tá? Independente do tamanho das mãos, né? Eu, obviamente, que pelo que eu sempre faço, uma relação risco-retorno muito mais positiva, então se eu acertasse uma ou duas a cada três operações, estava mais do que suficiente. Mas aqui deu seis operações de venda desde lá, junho, né? Agosto, aqui, ó. Desde os R$ 100 aqui, que foi onde eu vendi, fui vendendo e continuei vendendo. E ainda estou vendido, né? Então deu operações boas aqui e continuo vendido. Hoje eu ainda estou vendido, vou dormir vendido o final de semana, porém eu deixei um contrato vendido só. Né? Por quê? Está perto aqui dessa região aqui dos 90, né? Então, para que aquela história que eu já falei um monte de vezes, eu falei exatamente isso nessa barra desse candle aqui, que foi onde eu encerrei essa operação. O que eu falei isso? Eu vendi milho, né? Vamos lá agora pro racional. Eu vendi milho aqui nos 94, 93,80 e tantos, aqui em cima. Né? Vendi milho aqui acima dos 93,80 e poucos, foi aqui. Tá? No primeiro candle desse aqui. Vendi milho aqui. Aí o milho começou a enroscar, não quis sair. Quando perdeu esse fundo aqui, eu vendi mais milho. E aí o milho está chegando aqui agora. Né? Então eu aumentei a mão aqui, vendi mais um contrato aqui só. Né? Então a minha mão maior estava lá atrás, vendi mais um contrato aqui. Então vamos supor no olhômetro que o meu preço médio está mais ou menos por aqui nos 93 e... Vou botar 93,50. Tá? Beleza. E o milho está lá embaixo. Ou seja, a minha operação já andou aqui pelo menos uns 2 pontos. Está aqui o 93,50. Já andou pelo menos aqui uns 2,5 pontos próximo disso, tá? E o meu stop aqui atrás era menos de 1 ponto. Eu tô do fundo menos de 1 ponto. Então agora entra aquela lógica assim. Eu tenho muito mais a perder, né, sendo ganancioso, esperando tocar no fundo, ou ir lá no último tique lá embaixo, ou romper fundo e tudo mais. Eu tenho muito mais a perder sendo torcedor de continuar na operação do que se ele voltar, né? Então, se eu tenho mais a perder continuando na operação, se eu já ganhei 70%, 80% da operação, né? Vamos supor que essa operação aqui fosse dar lá no máximo 3 pontos, 3,11, 3,10 pontos aqui, eu já consegui botar no bolso 2,5 mais ou menos, né? Eu já estou com mais de 70% da operação no bolso. Então, eu tenho muito mais a perder do que a ganhar. Então, por que cargas d'água eu ficaria de mão cheia vendido numa sexta-feira depois de fazer um movimento desse perto de um fundo? Seria muita imprudência minha, né? E não controlar o meu risco. Então, como forma de controlar o meu risco, eu encerrei praticamente toda a operação e deixei um contrato vendido. Só para não ficar com aquela dor de vai que segunda-feira amanheça caindo aqui, rompendo, eu não ficar com a dor de não era para ter encerrado esse negócio. Então é só pelo ego mesmo de não ficar com a dor. Se voltar um pouco, um contrato amanhecer segunda-feira, né, com um gap já aqui de 1% de alta, que vai bater aqui nos 90 e quanto que está aqui? 92,30, e eu encerrar aqui no pior, no topo do dia, eu ainda vou estar com um lucro bem considerável na operação, porque vai ser um contrato que vai andar para trás. Ou seja, eu vou deixar um pouco na mesa por, né, apostar que talvez continue caindo. E se continuar caindo, romper aqui, no próximo ponto de entrada eu coloco mais contratos e sigo vendido. Né? Então, essa é a lógica. O milho eu estou vendido. No gráfico diário, as médias estão apontando para baixo. No gráfico semanal, eles não teve força, né, de romper aquela região lá. E pode ver, olha esse tracejadinho aqui, ó. Tudo isso aqui foi os pontos onde eu vendi. E olha onde que eu vendi milho. No topo.
Quer ponto melhor de vender milho do que no topo? Né? E aonde que eu encerrei a maior parte das minhas operações? Eu encerrei antes aqui atrás, num fundo, que foi uma compra, e encerrei hoje aqui embaixo, no fundo, ou próximo ao fundo, que é o quê? Uma compra. Então, é assim que funciona. E se semana que vem ele perder essa região aqui, ó, perdeu os 90 com 50, 90, alguma coisa aqui, ou até mesmo os 90 aqui embaixo, beleza, abre mais espaço para continuar caindo e a gente vem aqui nos 80 e poucos aqui e eu já vou estar com um contratinho aqui atrás e vou seguir vendido. E talvez, e bem provável que venda mais. Então, olha, as médias estão quase se cruzando ali. Então, o milho deu boas entradas nessa semana, deu boas entradas na semana passada, e o que eu já falei 50 vezes, eu vou morrer de velho falando isso, o que que é? Que sempre quando tem uma tendência, sempre quando um gráfico mostra uma tendência, sempre é regra, é lei, né? É necessário isso, para falar a verdade. Sempre vai ter bastante candle mostrando um sinal de reversão. Sempre vai ter barra mostrando sinal de reversão. Sempre vai ter barra mostrando um sinal de reversão. Sempre vai ter barra mostrando um sinal de reversão. Por quê? Porque o mercado precisa dessas barras para os compradores entrarem comprando aqui para dar liquidez para o pessoal despejar as vendas. Então sempre vai ter isso e sempre a grande parte das reversões de tendência falham. Considerando que ele entrou numa tendênciazinha aqui num gráfico diário, né, que foi aqui nessa queda aqui, fez um volume bom de venda, que não teve nem força de subir, nada praticamente, fez uma barra verde aqui no meio de toda essa queda. Né, depois voltou e não chegou nem na metade do caminho aqui. Né, e agora não chegou nem no topo anterior, já rompeu para baixo, ou seja, está muito forte para baixo. Sempre vai ter barra desse tipo aqui, ó, mostrando que vou reverter, vou fazer um fundo duplo e vou embora para cima. Mas isso sempre tem, e o mercado precisa disso. Tanto é que fez essa barra aqui, o que eu fiz quando chegou aqui em cima? Eu vendi. Né? Por quê? Porque eu estava enxergando mais venda do que compra aqui. Então tomem muito cuidado com tentar adivinhar topo, tentar adivinhar fundo, que isso é muito comum de acontecer, da gente tomar uns stops bonitos com esse tipo de adivinhação. Milho, boi, soja são commodities, petróleo são commodities. Commodities não é índice futuro. Commodity tem ciclo, tem um período, né? Um período que o milho fica mais, tende a subir. Tem um período do ano que o milho tende a cair. Tem um período do ano que o petróleo tende a subir mais. Né? Tem um período do ano que o petróleo tende a cair mais. Isso se chama sazonalidade. Né? Tá na época de colheita do milho, não sei o que mais. Cai um pouco. Tá na época de plantio que não sabe, tá atrasando a próxima safra e a chuva não vem, não sei o que mais. O milho tende a subir. O petróleo tá na época do inverno americano lá que é frio pra caramba. O pessoal consome muito derivado de petróleo para calefação, para aquecimento e tudo mais. Petróleo e gás natural consumido. Quem nunca viu um filme, né, que sabe que lá tem neve, lá é frio, as casas têm aquecimento por padrão, né? A gente vê aquelas serpentinas nos cantos das casas. Quantos filmes de ação de terror, as pessoas ficam algemadas na serpentina daqueles radiadorzão a óleo. Então, isso é normal. E o pessoal consome, as casas têm sistemas de aquecimento, de calefação lá que consome muitas vezes ou gás natural, às vezes até óleo diesel, enfim, lenha, tem de tudo quanto é coisa lá, carvão, que eles consomem nas casas. Então, no período de inverno é utilizado também muito petróleo. E aí aumenta lá também. Então, tem bastante essa sazonalidade. Então, né, com base nisso, a gente não pode esperar que o milho hoje vai a 100, daqui a pouco vai a 90, daqui a pouco vai a 80, daqui a pouco vai a 150, daqui a pouco vai a 40. Não é assim que funciona, é um ciclo. E o mercado, né, ele trabalha em cima disso. O mercado, nunca se esqueçam que quando vocês estão operando milho, vocês estão operando uma commodity. Não estão operando o índice futuro, não estão operando o Bitcoin, né, que o Elon Musk fala uma coisa lá, o Bitcoin sobe 10%, sobe 30%,
que ele fala outra coisa, o Bitcoin cai 30%, né? Não é dólar que basta o Bolsonaro, o Guedes ou qualquer um dos ministros falar alguma coisa lá, o dólar dispara ou cai lá embaixo, enfim, é uma commodity. Então nunca se esqueçam disso. Os ativos agrícolas que a gente opera aqui, milho, boi, café, soja, são commodities, tá? Então, ele tende a ficar numa tendência por mais tempo. Por isso que operações por médias móveis são muito boas, né? Então, assim, o milho está vindo aqui testar esse fundo, é muito provável, né? Como já cansei de falar, como se tivesse um imã aqui embaixo puxando ele aqui. Então, é muito provável que ele venha testar esse fundo aqui na região de 90 com 80, 90 com alguma coisinha aqui, né? E aí se decida se vai subir ou vai cair. Dado que caiu aqui, foi lá, voltou, subiu, não chegou nem a testar aqui, tá caindo de novo, pode ser que nem suba lá. Pode ser que rompa, assim. E se subir, a gente não vai ter um fundo duplo, aqui a gente vai ter uma famosa wedge, que seriam 3 puxadas, né? Uma, duas e a terceira puxada aqui. E aí isso aqui pode fazer com que ele talvez descanse ou até mesmo reverta um pouco e suba um pouquinho. Mas não dá para sair comprando sem ter um sinal também. Então por isso sigo vendido no milho, vou dormir final de semana vendido com um contrato. A tendência de baixa, não tem muito o que fazer. No gráfico semanal, milho, né, segue lá querendo romper aqui embaixo. E no gráfico mensal, olha o que o milho está fazendo. Está acima, deixa eu botar o CCM FUT, né, daí. CCM FUT no gráfico mensal. Agora sim. O que o milho está fazendo? Está sentado em cima da média móvel de 8 aqui no gráfico mensal. Então, olha esse gráfico aqui. Se eu tirasse isso aqui, não é milho, não tem uma linha, está limpinho. O que é isso aqui? Parece que ele subiu, né? Voltou, foi, voltou. E se perder aqui, ele pode vir aqui, ó. Então nós temos aqui, quanto de queda aqui? Quantos pontos aqui mais ou menos? 14 pontos para baixo poderia cair, né? Então isso daria uns 15% mais ou menos. É um percentual considerável aqui, 15% quase, do milho cair até aqui, ou pelo menos até aqui embaixo, ou até esse pavio aqui, também não tem problema bater aqui nos 80, né? E graficamente é isso aí, não tem muito o que dizer. Então é só esperar agora. E quem está vendido, beleza. Quem está comprado, tome muito cuidado com os 90. Eu já venho falando isso há bastante tempo, né? Até mesmo os 91 aqui, onde ele está. Porque isso aqui, se perder, olha só, mais uma vez, se perder essa região aqui, ele perde fundo de gráfico mensal, perde fundo de gráfico semanal, que seria essa regiãozinha aqui desses dois candles vermelhos aqui, né? E o gráfico diário, então, nem se fala. Então, olha o tamanho do volume de venda que pode entrar aqui, né? Então, por isso que tomei muito cuidado aqui nessa regiãozinha. Tá ali para romper, né? Então, tem que tomar cuidado. E pelo fato de ter 3 tempos gráficos importantes simbolizando que isso aqui pode ser um suporte, aqui atrás já foi, aqui atrás já foi, né? Pode também ter volume de compra, porque pode entrar defesa ali. Então, por isso que eu deixei um contrato apenas ali. Aí vamos analisar o que o mercado resolve fazer nos próximos dias. Perfeito? Então, vamos para o boi. BGI V21. Até dá botar o X já. Vamos botar o V aqui. O que o boi está fazendo? O boi vai embora, né? O boi rompeu a porteira. Vamos botar num gráfico, vamos botar aqui o BGI FUT. BGI FUT, gráfico, vamos começar. Nossa senhora, começar pelo começo. Um gráfico mensal do boi. Olha aí, o que vocês me dizem? Terminou o mês passado em cima da média móvel de 20 do boi. Deixa eu ver se eu estou com o Zigo aberto aqui. Eu quero ver a sazonalidade do boi. Cadê aqui a sazonalidade? Deixa eu botar minha senha de novo. Vamos lá, aqui. Cadê o boi gordo? Isso aqui é o boi gordo. Que mês nós estamos? Outubro, né? Ou não, setembro foi o mês que passou. Olha para vocês terem uma ideia aqui, ó, como não dá para se operar sempre pela sazonalidade. Sazonalidade do boi. Isso aqui é o boi desde 2003. A linha laranja é considerando somente a variação mensal,
1%, 2%, 3% de alta, né, ou baixa, e o azul é considerando o volume, né? Então, teve anos lá atrás que o volume é desse tamanho, quase não negociava, e dos últimos tempos para cá o volume aumentou. Então, obviamente que considerando o volume, fica muito mais importante. O mês de setembro, que foi o mês que passou, na média, considerando o volume, ele costumava subir 1,73%. Só que aí tem um porém aqui. Nesse cálculo de volume entra todo o período da pandemia, que o boi, né, triplicou de valor. Então tem esse período que está distorcendo um pouco ali. E também, ó, se eu botar aqui com o cálculo de média somente, o boi subia 0,94%, né, na média no mês de setembro. Então, ele geralmente nesse período aqui de julho, né, da entre safra aqui de julho até outubro, ele costumava ser mais altista do que baixista. Porém, tá derretendo agora sem parar, né? E o milho, setembro, olha aqui, ó, pelo volume 3,21 de alta, mas na média apenas 0,26 de queda. Por que que o volume está tão diferente? Olha como está bem distorcido um do outro aqui. Exatamente pela questão de o milho começou a ter mais liquidez, né? Vamos botar aí de 1 ano e meio, 2 para cá, e essa questão de ter a pandemia e tudo mais aumentou muito o volume do milho e obviamente que distorce um pouco o preço. Não que distorce, é o preço, é o valor real, né? Na verdade, o ponderado pelo volume é muito mais real do que os outros, né? Aproveitando aqui, ó, a soja em setembro, mesma coisa, considerando o volume, ela para cima e considerando somente a média para baixo, e o café setembro costuma ser muito para baixo, inclusive com o volume aqui mostrando, né? Olha as variações, 2,94, 6, quase 7, 6,96% para baixo, né? E considerando agora o café subiu em setembro, para vocês terem uma ideia por quê? Porque teve a questão também da quebra de safra. Ou seja, bem distorcido. Por isso que eu falo, operar com sazonalidade é bom, mas não dá para operar só com isso. Quando a gente alinha a sazonalidade com a leitura do gráfico, a leitura do contexto, aí a coisa fica bacana. Que foi o que eu fiz no petróleo, por exemplo, e deu uma baita de uma operação algumas semanas atrás. Enfim, então o boi, né, caindo aqui nos últimos 1, 2, 3, 4 meses aqui, chegou a cair 16, quase 17%, né, uns quantos pontos aqui, saindo de quase de 350, quase 340 e tantos, para 283,50 que ele está, rompendo aqui do gráfico do mês passado, fechou o mês de setembro praticamente na mínima, com muita força. Isso quer dizer que ele pode vir, quem sabe, testar esse cara aqui, ó. Tem um paviozinho aqui embaixo, 270, para ele vir testar aqui. Ou seja, tem 13 pontos para brincar aqui ainda e cair, né? Quem sabe? Se a gente olhar num gráfico semanal, também tem isso, ó. Um gráfico semanal está mais fácil de enxergar. Olha no BGI Fut aqui, ó, bateu aqui e caiu até aqui. Então ele pode muito bem vir aqui, tocar e dar um repiquezinho aqui. Olha como ele já está ficando longe das médias, né? Que ele está voltando aqui, está um pouco longe das médias. Se a gente botar aqui por Bollinger, olha no gráfico semanal, ele fechando fora das bandas de Bollinger, ele bem fora. Essa semana ele caiu forte, caiu quase 6%. Então pode ter um retorno, né, na média aqui, seria um pouco mais aceitável ele subir até uns 295, com muito esforço, até próximo dos 299, até 300 lá, mas é um pouco mais difícil. No 296 aqui seria um pouco mais provável dele recuar um pouco. Para fazer que nem aqui, ó. Caiu, 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 volta para a média, quem sabe lateraliza, enche o saco um pouco, e aí depois, se quiser continuar caindo, caia. Né? Por padrão, olha que nem aqui, ó, subiu em linha reta para cima, fechou bastante tempo fora das bandas, depois começou a voltar, chegou lá na média e pum para cima. Né? Então isso costuma acontecer. Aqui ele ficou no limiar da banda, voltou até a média e foi embora. Tá? Então pode acontecer do boi dar um repique lá. No gráfico diário, o boi tá ladeira abaixo, né? Pegou em
tá na banguela, lomba abaixo ali e não para mais. Então ele começou a descer aqui faz alguns dias e não para mais, tanto que não dá nem chance de entrar quase, nem quem quer vender consegue, porque está muito esticado para baixo e fica ruim de vender. Se eu botar num gráfico de 60 minutos, então ele só cai praticamente, né? Então a gente não consegue botar uma boletinha de entrada, qualquer uma que for botar tem que botar um stop aqui de uns 2 pontos, né? Porque fica um pouco mais chato de entrar. O problema é a volatilidade muito alta. Então, ó, no gráfico diário, o boi afundando bastante também, fechando fora das bandas aqui. Da última vez que ele fez isso foi quando ele tentou romper a primeira vez aqui os 300 e logo depois subiu, né, num dia 15 pontos. Imagina quem comprou no fundo do dia aqui, fazer uma operação de 15 pontos no boi, é uma operação bonita pra caramba, né? E então há uma grande chance de ter um repique no boi aqui, ele subir tranquilamente aqui uns 4% em alguns dias, né? Vai acontecer? Não faço a mínima ideia. O boi de fato está muito forte para baixo, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o volume dele, né? Não está lá o volume maior, o volume do mundo. Se eu botar num gráfico semanal, está com um volumezinho considerável nessa última semana, né? Tirando esse período aqui que foi quando saiu a notícia lá da vaca louca, o dessa semana é o maior volume nos últimos tempos aqui, né? Do BGI FUT. Não estou falando nem do BGI V, BGI FUT. Então foi um volume bem considerável assim nessa semana. E então o boi está com bastante força para baixo aí. Vamos ver agora se vai voltar um pouquinho, se vai ter um repique. Deixa eu dar uma olhada na volatilidade. A volatilidade no gráfico semanal, né, tá alta, tá aumentando cada vez mais aqui. No gráfico diário, onde é que ela tá, né, tá lá nas máximas. Então isso aqui fica um pouco chato para fazer operações no boi no contrato futuro, porque tem pouca liquidez. Então muita volatilidade, leia-se muito ruído em ativo com pouca uh, uh, liquidez, fica complicado, né? Mas ó, gráfico diário para baixo, gráfico mensal para baixo, né? Rompeu aqui no BGI FUT no mensal. Cadê? Deixa eu botar aqui. Bateu na média móvel de 20 aqui, tá rompendo aqui. Obviamente que hoje é 1º do mês, né, gente? Então considerem até aqui, porque esse candle aqui, esquece. Isso aqui é o 1º dia do mês e é sexta-feira. Então ele pode muito bem recuar aqui tranquilamente, né? Pegando lá no mensal até os 300, 300 e pouquinho aqui, 303 aqui na média, poderia dar um repique tranquilamente, tá? Mas tendência de baixa, o único problema é conseguir entrar nessa tendência a tempo. E comprar repique, tentar adivinhar um fundo, é difícil, é difícil. Dá, mas é difícil, tem que considerar que pode ser com tomar um stop bem forte. Beleza? O café, eu vejo lá no grupo, o pessoal tá faceiro, que o café, deixa eu botar o Z direto aqui, vamos botar o FUT. O FUT no mensal, né, como abrindo o mês aqui, mês passado, tentou cair, voltou, não conseguiu, entrou defesa de compra aqui, mas claramente perdeu um pouco de força aqui na região dos 240, tá com menos força, já faz 4 meses, né, que ele está no mesmo lugar praticamente, começando a querer romper, mas como eu falei, é o 1º dia do mês, então esqueçam esse candle verde, considerem até aqui atrás. Num gráfico semanal, apesar dessa bagunça toda, eu vou botar já direto o ICFZ aqui, que é o contrato que a gente está olhando. Num gráfico semanal, ele passou a semana inteira brigando para baixo, para um lado, para o outro, para lado. Chegou no último dia, subiu, né? Então hoje, subindo, chegou a subir mais de 4%. Se eu não me engano, na semana passada também foi assim. Passou boa parte da semana no fundo, aqui no último dia ele resolveu subir, né? Então, vamos ver o que acontece na próxima semana. Se for assim, ele vai trabalhar a semana inteira aqui embaixo. Sexta-feira que vem ele dispara e bate no 250. Obviamente que não dá para levar isso como um padrão, mas é algo que a gente repara, né? Mas ó, fechando aqui com a parte real do candle acima de todas as outras, só pavio para cima agora, né? Então fechando com um pouco de força ali o movimento, rompendo aqui, né? Ainda que não fechando acima, mas rompeu lá essa região aqui, esse topinho 245, e aí acima dele tem um outro candle aqui com 246 e depois lá em 260 e tantos, que foi o topo histórico aqui dos últimos meses, né? Pelo menos do último ano. Então, café na tendência de alta indiscutível no gráfico semanal. No gráfico diário, tá
alto numa lateralidade, né? Então, olha só, isso aqui não é bem uma tendência de alta no gráfico diário. Isso aqui é uma lateralidade, um retângulo aqui, ó, desde aqui o dia 29 de julho até agora ele está lateral, porque ele vai para cima, vai para baixo, para cima, para baixo, e está alto nessa lateralidade. Então, cuidado para não sair comprando topo aqui, e aí o café volta e cai, quantos pontos aqui? Volta e cai 20 pontos, né? E aí a pessoa se apavora, perde um carro numa operação dessa. Então, tome muito cuidado com isso. Olhando aqui no gráfico semanal, tá a coisa mais linda, vou comprar, tá para cima, a média para cima e só vai. No gráfico diário, a coisa está um pouco mais lateral, então tem que tomar um certo cuidado. A não ser que tenha muita garantia e tenha literalmente culhão para ficar, botar um stop aqui nos 210, né, e uma entrada aqui em cima com 35 pontos de diferença quase, e esperar que o café vá subir pelo menos uns 70 pontos para cima, ou seja, vai esperar café lá acima de 300, né? Então tem que tomar um cuidado, esperar uma entrada um pouco mais relevante. Eu sigo posicionado no café, estou comprado desde lá de junho, final de maio, início de junho, essa região aqui, estou comprado desde aqui e sigo comprado. Então vamos ver até onde vai. Vou carregar essa posição. Por hora, é mais ou menos isso. Vi que o café salvou bastante gente na semana lá no grupo, lá quem tinha ido mal em outras operações. Hoje o café alegrou a sexta-feira da galera. Coisa boa. Fico feliz que todo mundo tenha se dado bem, que a maioria ganhe dinheiro. Eu quero que todo mundo se dê bem. A soja, ó, eu já fiquei papagaiando aqui sobre a soja um monte de vezes, né? Falando que a soja ia cair já muito tempo atrás. Então a soja segue o seu caminho dela para baixo. Num gráfico diário, a soja está cooperando abaixo das médias, caindo e tudo mais, mostrando aqui uma lateralidade, aqui há um bom tempo que ela estava no mesmo preço o ano inteiro. Abriu aqui, ó, janeiro de 2021, ela abriu o ano aqui e nós estamos agora iniciando o mês de outubro praticamente no mesmo preço, um pouquinho abaixo porque ela resolveu cair hoje, né? Então, aqui nessa região. Num gráfico semanal, a soja também fica bem claro de enxergar esse movimento, que ela está literalmente de lado aqui, né? E olha que ela testando o fundo aqui, ó, literalmente rompendo, ela está rompendo essa região aqui, né? Então pode acionar mais vendas, perdendo aqui um pouquinho abaixo, perdendo aqui os 27,20, pode entrar mais volume de venda. Olha no gráfico semanal como a soja tocou lá na média e virou tudo para baixo, aqui caindo quase 4%, né? Então tem espaço para a soja andar mais tempo aí, certo? Então a soja para baixo. É quem vai olhar figura, gosta de figura, vai olhar, mas isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Né? Então, eu não acho. Pode, né? Se botar um tempo gráfico lá no mensal, no mensal também não dá, né? Mas umas 2 semanas para diminuir um pouco esses ombros aqui, tudo bem. E outra, um ombro, cabeça, ombro bom mesmo, é assim, ó, é um ombrinho, um cabeção, um ombrinho, e aí perde essa linha aqui. Agora, aquele ombro, cabeça, ombro assim, né? Que é um pouquinho mais alto, isso aqui é como se fosse um cara sem pescoço, uma pessoa sem, aquele negocinho assim, né? Ombro, cabeça, ombro assim. Tem que ter uma distância aqui, ó, né? Do ombro até a cabeça. Tem que ter uma distância considerável. Então, nem tudo é figura. Eu gosto de observar o contexto, não fico procurando figura. Obviamente que às vezes a gente bate o olho e reconhece na hora e já fica um pouco tendencioso. Mas tomem cuidado. Mas a soja, a gente vem falando há muito tempo, desde que a gente traz, que eu queria vender. Só não quero vender aqui embaixo. Não queria vender aqui embaixo. E eu falei, se fosse para apostar no rompimento, é para baixo que eu apostava, sem sombra de dúvidas. Já falo isso há mais de mês. E a soja está lá caindo. Mas eu falei, botei alarme lá em cima, tá aqui os alarmes ativos. Ó. Botei alarme lá em cima. Se a soja chegar aqui, eu vou vender. Não chegou. Beleza? Então vou ficar de fora, eu já não opero soja mesmo, então não faz diferença nenhuma para mim. Não sou muito fã da soja. Até num gráfico mensal, a soja ó, rompeu ali a média móvel de 8, está querendo ir buscar a média móvel de 20, que está lá nos 26,29. Então tem espaço para chegar lá e vai chegar aqui no meio da rua, aqui, que é onde ela já brigou várias vezes aqui. Então é muito provável que venha até aqui
que tem aí mais uns 5% de queda só, coisa pouca, né? E aí o dólar, Dolfut, como é que tá o dólar? Ó, gráfico mensal, mês passado subindo bastante, né? Subindo 5,26%, então subiu bastante mês passado, fechou quase na máxima, né? Esse mês começando aqui, voltando um pouquinho, normalmente, né? Num gráfico semanal, o dólar subiu forte, né, durante a semana, chegou a testar lá os 5,49, quase 5,50 lá, eu acho que chegou no 5,50, e aí voltou hoje boa parte do movimento, né? Encontrou aqui uma resistência nessa região aqui um pouco mais de cima. Então o dólar vai continuar, o dólar vai para baixo, o que vai acontecer com o dólar? Não sei, né? Vamos saber semana que vem, mas ó, se eu botar num gráfico diário, eu já posso limpar um pouco dessas linhas, eu gosto de deixar as linhas, não é para parecer um maluco olhando aqui não, é que eu gosto de enxergar o que eu estava pensando. Às vezes eu olho as linhas e me lembro, eu me lembro quando eu marquei isso aqui, eu estava pensando tal coisa. E é bom, é uma forma de eu estudar, né? Como se fosse rever os estudos, né? Então, ó, pensa aqui, ó, ele está numa lateralidade que tem um ponto aqui, ó, que é aqui nessa seta aqui atrás, assim como tem aqui esse topo aqui, fez um topo aqui ontem, né? Então, a gente pode pegar toda essa região aqui desde maio, né, até agora, como uma lateralidade aqui, esses três topos mais altos, e aqui um primeiro fundo aqui embaixo e um outro fundo aqui embaixo. Então, se a gente pegar aqui e pegar uma metade do caminho disso aqui mais ou menos, estaria mais ou menos aonde? Aqui assim. Opa, não é isso que eu quero. Não é nem isso. Isso aqui. Mais ou menos por aqui assim, né? Então, a gente teria o meio do caminho do fundo aqui e lá, aqui nessa região, tá? Então, pode o dólar, já que está lá em cima, agora voltar até aqui os 5,30, 5,25, bater um pouco, ficar brigando, assim como, né, agora a gente começa aquelas derivações malucas. Daqui até aqui, a gente pode traçar uma linha aqui, na metade do caminho, né? Ou seja, ó, o dólar está quase no lá, está bem na média, e olha onde é que bate, ó, bem nos topos que estão aqui atrás, ó. Então, deixa eu apagar essa linha que está atrapalhando a nossa vida, e essa linha aqui também. Então, ó, o dólar agora tem espaço para ou bate aqui, e aqui ele pode espelhar, ou rompe para baixo, e aí ele pode bater aqui embaixo, tanto espelhar quanto continuar rompendo, né? Tem bastante coisa aqui para ele fazer. Aqui onde ele está numa lateralidade alta, mas está próximo às médias, então poderia vender? Sim, teria vendido no início do dia, hoje com stop aqui atrás, é um stop lá de quanto? 60 pontos. Eu cheguei a comentar isso ontem até, mas hoje eu não fiz nada de boleta, né? E aí, para ele vir aqui e cair até aqui embaixo, né? Se vai chegar lá, a gente não sabe. Dólar é dólar, mas é esse o cenário do dólar. Por enquanto, a tendência é altista. No gráfico diário, ele está alto nessa lateralidade aqui. Uma lateralidade alta no gráfico diário, isso aqui é um gráfico semanal fechando na máxima, é um gráfico mensal também fechando lá na máxima, pode ser também, né? O diário não é um semanal, né? Porque o diário depende do período que tá. Certo? E aí o Ibovespa, né, ó, tá fazendo um fundo duplo no Ibovespa, achamos um fundo, vamos comprar a bolsa até parar, não precisa ter caixa, quem tem caixa é louco, vamos embora, é hora de comprar, achamos um fundo e o Ibov está fazendo um fundo duplo. Aonde? Aqui, tá fazendo um fundo duplo aqui, como é que vocês não enxergam? Vai lá e compra. E vamos embora. E aí, Bovespa 130. E eu avisei. Hashtag eu avisei. Vocês vão ouvir muito isso aí daqui uns dias, né? Eu tenho certeza que vão ouvir muito isso. Mas o fato é o seguinte, ó, um fundo duplo só vai ser um fundo duplo o dia que ele romper essa região aqui. Quando ele estiver aqui em 114,600, aí a gente pode pensar em fundo duplo. Principalmente se ele romper e voltar um pouquinho e fazer isso aqui, ó, fizer um fundo aqui. Aí a gente pode considerar, beleza, teve um fundo duplo atrás com uma certa tendênciazinha de alta. Opa, ficou interessante, né? Enquanto a isso, é só mais um teste de fundo aqui. E ainda assim ele pode continuar agora aqui, ó, perto das médias, né? Olha o que ele já fez aqui várias vezes, né? Aqui também foi um fundo duplo. Aqui também pode ter uma tentativa de fundo duplo.
Aqui veio, caiu, blá, blá, blá. Então aqui pode ele simplesmente bater aqui e espelhar, como pode romper para cima agora aqui. Lembrem, a China está de feriado. Lembre, Estados Unidos vai ter votação lá, tem esse enrosco com a questão dos tetos do gasto, do teto de gastos deles, né? Então tem mais esse enrosco. Ou seja, esse mês pode ter uma certa volatilidade, uma certa bagunça. É uma notícia sair um pouco atravessada, é alguma coisa, né, acontecer lá nos Estados Unidos ou na China, o Ibovespa está numa tendência de baixo, tocando as médias aqui, é o isqueiro, né, para um barril de pólvora. É falar assim, agora eu vendo. E aí o pessoal entra vendendo aqui, pronto. Se vai ao 107 de novo, ou rompe e vai lá no 105. Então, tenha muita cautela. Como eu falei, bota um gráfico semanal, olha o que o Bovespa está fazendo, caindo há uns quantos meses. Né? Aqui no gráfico da semana passada, tentando romper e voltar lá na média do semanal. Esse é o objetivo dele, voltar na média do semanal aqui que está difícil. Num gráfico mensal, olha onde é que o Ibov está. Caiu, tocou na média móvel de 20, está começando, olha, sentou o mês em cima da média móvel de 20. Está começando o mês aqui, no caso que é hoje, que é o primeiro dia, querendo recuar. E ele pode recuar? Que pode. Então imagina se ele fizer um pullback no mensal. O que seria um pullback no mensal? Ele ia começar aqui que ele começou, vir mais ou menos até os 116, 117 mil pontos, e se perder fundo, vem embora, a gente pode ter Ibov lá em 93. Inclusive, eu acho que no olhômetro aqui está bem parecido. Eu acho que se eu pegar uma projeção de Fibonacci, olha como é o risco, né? Nossa, eu estrago os gráficos tudo. Mas se eu pegar uma projeção de Fibonacci, no olhômetro eu acredito que se eu puxar aqui mais ou menos, não bateu lá, teria que subir só até onde? Teria que subir até 117 mil e pouco. Não dá nem nos... Se ele subir aqui até os 117.400, né? Daria para fazer um pivôzão de baixa e Ibovespa lá em 94 mil, que é testando esse fundo aqui. Vai acontecer? Não sei, bem provável que talvez até não. Só estou comentando aqui as piores hipóteses. Olhe no gráfico semanal onde é que seria isso. As médias. Num gráfico diário seria onde? Vai romper a média, vai testar esse fundo aqui, ó, né? Vai romper a média, vai testar esse fundo aqui, que também foi um fundinho aqui atrás, que foi um topo aqui nessa região, não vai ter força e vai cair. Isso vai acontecer? Não sei. Estou falando, é uma possibilidade. Assim como ele pode subir aqui, ó, pum, e ir lá no 130. Né? Vai ser um pouco mais difícil, vai, porque tem um topo aqui, 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 tem um topo aqui e tem um topo lá. Olha a quantidade de resistência que ele vai ter para aguentar. Né? Então, essa é a maior dificuldade. Então, tenham cautela ainda. Não, eu ainda acho que não é a hora de sair comprando bolsa. Tem muito ruído, faz caixa, faz operações mais curtas, beleza, um ativo ou outro deu uma entrada bacana, entra, mas não é aquele negócio assim, ó, beleza, vou me expor em bolsa, é o momento, agora eu vou procurar bons papéis. Não, fica ali fazendo operações um pouco mais curtas, acho que é um pouco mais cauteloso. No momento eu acho isso, né? Claro, considera o seguinte, o Bovespa já caiu quase 20%, né? Então é um ponto interessante, a bolsa caiu 20%, é uma oportunidade. Eu só acho que talvez não seja a hora de entrar com tudo. Dá um tiro, dá dois, quem sabe, né? E assim vai indo. Outra coisa que eu estou monitorando também é o tal do DI. Olha o juros onde é que está. 10,16, os juros, né, DI 25, né, então aqui ele está numa tendência de alta indiscutível, obviamente, está lá em cima na tendência de alta e se continuar subindo aqui, é aquela história que eu falei um tempo atrás. Por que eu estou de olho no DI? Porque a bolsa vai continuar caindo? Não necessariamente. Eu estou de olho aqui porque vira e mexe eu abro a parte lá do tesouro na plataforma da corretora, no home broker, para ver quanto que os títulos pré-fixados do governo estão me pagando. A hora que esse DI, né, bater lá um topo, o que eu vou fazer? Aquela operação que eu já falei para vocês aqui, de fazer trade com tesouro direto. Que é bateu num topo histórico de juros,
trava juros, compra juros pré-fixado, né, num vencimento que fica interessante ali. Quando a taxa de juros cair, porque ela tende a cair, né, ela é cíclica, quando ela cair daqui 2 anos, esse meu investimento pode ter ganho 20, 30, 40% de lucro em 1 ano, 2, talvez. E aí eu fiz um trade com tesouro com o risco do tesouro, né, que é o risco soberano. Então, comprei título do tesouro. Obviamente que se eu comprar em 12% e subir a 15%, eu vou ter um prejuízo. Mas eu nem sei se chega a 12%. Acho que passar dos 10, dos 11 aqui já vai ser muito difícil. Então eu estou de olho, né, para ver o que acontece. Claro, tem eleição, tem essa questão toda aí, a OSCP fazendo um fundo, aquele negócio todo. Está montando um cenário aí que pode ter um estresse forte, né? Eu acredito que para os próximos meses, talvez ano que vem. Então, com base nisso, eu estou de olho não só na bolsa, por isso que eu estou um pouco mais cauteloso com bolsa, como estou de olho também na questão do tesouro. Beleza? Bom, então era isso. Final de semana, descansem, aproveitem. Fiquei bem feliz que muita gente ganhou dinheiro com milho essa semana e semana passada. Deu boas operações, né? E quem eventualmente não teve lucro, alguma coisa assim, reveja onde é que entrou, por que que entrou. Nunca faço aquele tipo de operação de beleza, vendi porque está todo mundo vendendo, depois pergunta onde é que eu boto stop, eu não sei. Ou beleza, comprei, onde é que eu faço agora? Tenho sempre em mente isso. Também não precisa operar todo dia. Se não vai ficar, se tu é daquelas pessoas que fica apreensiva porque está posicionado e não está na frente do computador para ficar olhando a plataforma, então se não vai ficar na frente do computador ou se tem que sair, tem que fazer alguma coisa, não se posiciona, não precisa, né? Não é porque acho que vai cair, tem que entrar agora. Não, vai ter outras vezes, porque é muito comum isso de entrei lá, fiz uma operação, vendi milho. E aí saí, tive um compromisso, alguma coisa, saí, fui lá no centro, fazer alguma coisa lá em qualquer outro lugar e fico apreensivo que eu estou sem computador, fico olhando toda hora no celular, ver como é que está a cotação, que eu estou posicionado, não sei o que mais, acaba ficando atrapalhado. Não. Quantas vezes já mostrei, né, no meu Instagram, geralmente eu mostro lá, eu posicionado em milho, em dólar, em índice, comprado, vendido, alavancado, tudo quanto é ponta, e tava na rua lá de carro, dirigindo, tranquilo, bem de boa, ouvindo música, postando stories no Instagram lá, sem, longe do computador pra caramba. Por quê? Porque eu estava consciente das operações que eu estava fazendo. Eu tinha certeza que se o mundo desabasse ou se o mundo explodisse para cima, as minhas operações estavam dentro de um certo range ali que eu considerava seguro, tinha os estoques nas regiões certas e tudo mais. Então, façam operações que vocês se sintam tranquilos. Só assim que a gente vai ganhar dinheiro. Enquanto a gente estiver operando apreensivo, que fica ali, ai meu Deus, ai vai subir, ai vai cair, ai vou encerrar. Não, vou ficar com o dedinho em cima ali do cancelar e zerar a boleta ali, né? Depois que entrou, não vai ter futuro, não vai ganhar dinheiro. A chance é de perder dinheiro no longo prazo, porque vai sair muito cedo de operações que poderia alongar e vai alongar operações que está perdendo porque não quer perder e acha que vai voltar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que operar de uma forma que se sinta tranquilo. Ah, mas aí eu não ganho dinheiro. Diminui a mão. Quer ficar mais tranquilo? Ah, eu vejo de operar 3, 4 contratos de milho, opera um. Em vez de operar 10 contratos de índice, 5 contratos de índice, opera um. O próprio Al Brooks fala isso no livro dele aqui. Tem que operar tão pequeno que aquela operação não pode representar nada no teu caixa, na tua conta em si. Né? A perda daquela operação não pode te afetar. Eu não posso fazer uma operação em milho que se eu tiver 100 mil reais na conta, em uma operação de milho eu perder 10 mil reais. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazer uma operação de milho que eu perca 300 numa conta de 100 mil reais. Aí tudo bem, né? Não é nenhum problema. Desde que o alvo daquela operação seja ganhar. Se eu vou perder 300, pelo menos 600. Aí vale a pena, né? Então tem que ser algo mais ou menos assim. Eu não posso, né, não tenho que fazer uma operação com dinheiro que eu vou precisar, que eu vou ter que gastar ou algo do tipo. Tem que operar tão pequeno quanto
for a perda que tiver ali, que não vai ter uma influência. A partir do momento que começa a fazer isso, a gente começa a ganhar confiança, começa a ficar mais tranquilo e vai evoluindo. E aí, operar um contrato e ganhar bastante dinheiro, para operar 5 contratos, o que muda é o tamanho da garantia. Só isso. A lógica é a mesma, o ponto de entrada é o mesmo, o ponto de saída é o mesmo. Mas primeiro a gente tem que estar seguro operando com um contrato. Depois opera com 2 contratos. Depois opera com 3 contratos. E assim vai indo. Eu já fiz muito disso, de botar 30 contratos de índice achando que agora hoje eu vou ganhar dinheiro, aí uma vez ganha, na segunda perde 3 vezes mais. Aí volta para operar uma conta menor. Então eu hoje opero no máximo com 5, 6 contratos de índice. De milho, não passo disso também. Isso que milho, o Notion é bem maior, né? Mas é mais tranquilo que operar índice. Beleza? Então, valeu, brigadão, tchau.